Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Glórias. A fé que ativa milagres. Essa semana nós tivemos algumas conversas com algumas pessoas e eu entendi que Deus estava falando sobre essas coisas ao nosso coração e gostaria de compartilhar com os irmãos também sobre essa fé que ativa milagres. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, curva a tua cabeça. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que abra o nosso entendimento. Pedimos que o teu Espírito Santo fale de forma a quebrar cadeias nessa noite, quebrar prisões nessa noite, a nos transformar, Senhor, a nos levar a uma mudança para o louvor da tua glória. Leva-nos a um novo nível, para que o teu nome seja exaltado, seja engrandecido, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então hoje nós falaremos sobre a fé que move montanhas, e está lá em Marcos capítulo 11, se você pode, abra a sua Bíblia, em Marcos 11. A partir do verso 22. Marcos 11, 22. Acharam? Diz assim a palavra: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu lhes digo que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Amém. Aleluia. A pergunta é: por que existem pessoas que, apesar das capacidades que elas têm, elas não conseguem mover montanhas? Tem tantas pessoas que, apesar da capacidade, tem pessoas que têm estudo, tem capacitação, tem inteligência. Você olha para a pessoa e diz assim: mas por que essa pessoa não desenvolve? Por que ela não cresce? Por que ela não vai para frente? Já outras pessoas que parece que não tem tanto quanto, mas elas desenvolvem uma fé, e essa fé faz com que essas pessoas movam montanhas. E é uma fé que a palavra de Deus nos ensina, que Jesus fala sobre isso, e não apenas no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, como nós vamos ver nessa noite. Ele está cheio de exemplos como esse, exemplos de uma fé ativa, uma fé que ativa milagres. E essa é a pergunta: todos nós possuímos fé. A boa notícia é essa: todos nós possuímos fé. Todos, pastor, todo mundo? Sim, todo mundo. Como eu já disse aqui, ninguém sobe num elevador se não crê que o cabo do elevador vai aguentar o peso você subindo. Imagina que quando você vai subir no elevador, tem mais 4 pessoas para subir com você, e cada uma dessas 4 pessoas pesam mais de 100 quilos. Aí você diz assim: meu Deus, subo ou não subo? E se você crê que o elevador aguenta, o que você faz? Você sobe. E por que você sobe? Porque você creu, você está crendo. Não, vai aguentar, vai resistir. Você pode até dar uma olhadinha na peso máximo. Tem alguns elevadores que tem lá marcando 480 quilos, não é isso? 480 quilos. Aí você faz as contas rapidamente e diz: eu vou. E você sobe, porque você crê na resistência. Então é fé. Todo mundo tem fé. Até mesmo quem não acredita em Deus e acredita na ciência tem fé, porque a ciência não dá para provar, é teoria. Tem muita coisa que é apenas teoria, mas a pessoa crê. Não, eu creio que está certo. Nem que daqui a alguns anos a ciência diga: não, essa teoria estava errada, nós descobrimos outra coisa. Mas a pessoa, por um momento, ela creu. Então todos nós temos fé. Mas, queridos, tem uma fé que ativa milagres. Tem uma fé que faz com que os milagres aconteçam. Tem uma fé que agrada a Deus. E o que é necessário para que nós possamos ter essa fé? A primeira coisa que nós vemos aqui
que Jesus disse: tenham fé em Deus. Fé em Deus é aquilo que vai te capacitar a vencer e alcançar milagres. Porque às vezes as pessoas dizem: não, você tem que ter fé em você mesmo. Gente, às vezes não dá para ter fé na gente mesmo. Eu vou ser sincero com vocês. Às vezes não dá. Às vezes eu preciso ter uma fé que vá além de mim mesmo. Eu preciso ter uma fé que vá além das minhas forças. Eu preciso ter uma fé que, quando eu disser assim: poxa, isso aí é grande demais para mim, mas com Ele eu posso. Com Ele eu posso. Eu preciso ter uma fé que eu possa olhar para mim mesmo e dizer assim: olha, eu creio que a dificuldade é grande demais, mas olha quem está comigo. Olha o tamanho do Deus que está comigo. Aí eu tenho ousadia, eu tenho intrepidez, eu tenho coragem. Não é loucura, querido, não é loucura, é fé. Porque você sabe em quem você tem crido. Paulo diz: eu sei em quem eu tenho crido. Porque se você crer apenas em você, se a sua fé for apenas em você, na sua força, você não tem a capacidade de vencer obstáculos que às vezes parecem maior do que você. Obstáculos que parecem maiores do que você mesmo. Por isso que Jesus disse: tenha fé em Deus. Coloca tua fé em Deus. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do milagre. Às vezes Deus fala coisas que parecem impossíveis, eu sei. E a Bíblia também diz isso. Homens de fé disseram isso. Quando Deus chega para Abraão e diz: você vai ter um filho dessa mulher aí, a Sara. E aí todo mundo começou a rir. Abraão riu, Sara riu. E Deus disse assim: porventura há alguma coisa impossível para mim? Deus mesmo pergunta: ei, peraí, o que vocês estão pensando? Tem alguma coisa impossível para mim? Não tem nada impossível para Deus. É por isso que eu preciso colocar a minha fé nele. É por isso que Jesus disse: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Diga para o seu irmão: tenha fé em Deus. Aleluia. Eu preciso colocar a minha fé nele. A segunda coisa que vemos aqui é que ele vai dizer assim: se alguém disser a este monte. Agora perceba que fé, ela se manifesta em palavras também. Fé se manifesta em palavras. Pelas suas palavras eu percebo a fé que você tem. Pelas palavras que saem da sua boca. E você precisa prestar atenção no que você anda falando, porque Jesus disse: se eu lhes asseguro, eu dou certeza, que se alguém disser a este monte. Então aprenda a falar em fé. Eu gosto do texto de Números capítulo 13, versículo 30. Diz assim, só para você entender o contexto: o pessoal vai entrar na terra prometida. O relatório chega dizendo que a terra é impossível de acessar. Impossível de acessar porque lá tem gigantes. Mas Josué, juntamente com Caleb, aqui no caso é Caleb, eles vão dizer ao povo. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Gente, isso aqui é a linguagem de quem crê. O povo estava dizendo: vamos morrer. O povo estava dizendo: não vai dar certo, vamos fracassar, os nossos inimigos vão vencer. Tem pessoas que são terríveis. Elas liberam uma fé negativa. Que história é essa, pastor, de fé negativa? Sim, porque existe fé negativa. Fé negativa é quando você crê que tudo vai dar errado. Você está crendo também, só que você está crendo que vai dar errado. Isso também é fé, porque você não viu acontecer o errado ainda, mas você já está crendo. Você já tem certeza, tem convicção. Eu sei, vai dar errado. Você conhece gente assim? Que olha para um projeto e diz: vai dar errado esse negócio. O que ele está fazendo? Ele está mostrando fé, ele está demonstrando fé, só que é uma fé negativa. Caleb chega e diz assim: vamos subir, vamos tomar a terra, é certo que nós vamos vencer. Sabe, Deus precisa de gente assim. Os céus precisam de gente ousada, de gente intrépida, de gente que tenha coragem, de gente que libere isso, que abra a boca e diz: nós vamos vencer. E se o diabo tentar ficar na nossa frente, vamos passar o rolo em cima dele.
Vamos vencer em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Mas Josué não para aí, gente. Ele continua no capítulo 14, versículo 9. Escuta bem o que ele diz. Ele diz assim, o Caleb vai dizer assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Não tenham medo deles. Que Caleb ousado. Ele diz: ó, só não sejam rebeldes, não tenham medo do povo da terra. Nós vamos devorar os nossos inimigos, nós vamos mastigá-lo como se eles fossem pão, nós vamos vencer. Pastor, mas eles eram gigantes. É verdade, eles eram gigantes, mas o Caleb estava dizendo: nós vamos comer como se eles fossem pão, não vai sobrar nada, o Senhor está conosco, aleluia. Querido, você precisa começar a expressar a sua fé, amém? A boca vai falar do que o coração está cheio. Pastor, mas meu coração está cheio de dúvidas. Mas aquilo que é verdade também ao inverso. Se você começa a falar essas coisas vão começar a encher o teu coração. Pastor, eu não acredito muito. Mas você começa a falar essas coisas. Você começa a dizer, dá o Lá menor aí, por favor, aquela música que a gente fez há um tempo atrás. Lá menor, por favor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No Senhor. Você diz o quê? No Senhor posso todas as coisas. Olha lá, de novo, posso todas as coisas. Você: posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Querido, começa a cantar essas coisas. Começa a cantar sobre a tua fé. Começa a declarar. Porque isso faz parte daquilo que Jesus disse: se alguém disser, então a fé se expressa através das palavras. Comece a liberar isso em nome de Jesus. Você pode fazer. Eu ouvi a história daquele ator americano, como é o nome dele? O cara que fez o Máscara, Jim Carrey. Quando ele começou a trabalhar, ele assinou um cheque de 10 milhões. E disse: daqui a 5, 10 anos, não lembro agora o tempo, eu vou estar com esse cheque em mãos. Ele não tinha nada, não tinha dinheiro nenhum. Mas ele liberou uma palavra e disse: daqui a tanto tempo, acho que foi 10 anos, daqui a 10 anos, eu vou estar com um cheque desse nas minhas mãos. Queridos, e no devido tempo, 10 anos depois, ele estava com um cheque de 10 milhões na conta dele. Aí você diz assim: mas pastor, mas o Jim Carrey não é crente, ou não era, não sei. Mas preste atenção, Jesus disse assim: qualquer que disser. Ele disse: qualquer que disser. Ele não falou qualquer crente. Ele falou qualquer crente. Ele falou qualquer pessoa que disser. Você sabe que tem muito ímpio que está usando a fé que você deveria usar? Você sabe que tem muita gente que não frequenta a igreja, mas está usando os princípios do reino, e eles prosperam porque estão usando o princípio do reino, enquanto os filhos do reino não usam os princípios. Se você pertence ao reino, mas você não usa os princípios, eles não funcionam na sua vida. Mas se alguém não é do reino, mas usa os princípios do reino, esses princípios vão operar na vida dessas pessoas. Por exemplo, o nosso irmão Rodrigo estava falando de prosperidade, de bênção, de liberalidade. Quantas pessoas não são cristãs, mas elas entenderam que quando elas ofertam, quando elas são generosas, quando elas abençoam outras pessoas, elas começam a atrair riquezas para elas. Porque existe um princípio bíblico que diz que Deus dá semente a quem semeia. Se você começa a semear em outras pessoas, começa a semear em outras vidas, o que acontece? Deus vai te dar sementes. Deus te dá sementes. Aí eu não sou crente e começo a abençoar pessoas. Eu não sou crente, mas começo a ser generoso. O que acontece? Deus não faz acepção de pessoas. Deus vai ser generoso com aquela pessoa. Mas eu estou no reino e eu me tranco na área financeira.
Ah, pastor, eu gosto do culto todo, mas na hora do dízimo de oferta dá uma coisa no meu coração. É o espírito de mão de vaca que está operando na sua vida. Pastor, tem esse espírito? Não sei. É algum relacionado a isso. Você está entendendo? Mas funciona. Qualquer que disser. Por isso Jesus disse, qualquer que disser. Nós precisamos compreender isso. Ele não falou apenas para cristãos, ele falou qualquer que disser. Também nós temos o exemplo daquela mulher, a mulher do fluxo hemorrágico. Aquela mulher conversava com ela mesma, ela falava com ela mesma, mas ela tinha um diálogo, e era um diálogo positivo. Ela estava enferma há 12 anos, ela estava com hemorragia há 12 anos, e ela não começou a dizer assim, eu vou morrer. Quando ela ouviu sobre Jesus, ela disse, eu vou tocar nas vestes dele e eu vou ser curada. Ela disse, eu vou tocar nas vestes dele e eu vou ser curada. Pastor, mas é impossível, a ciência não tem cura para isso. Talvez naquela época as pessoas poderiam dizer para ela, a ciência não tem cura, os médicos não sabem o que fazer com esse problema, essa doença é incurável, esse problema não tem solução. Não tem solução para os homens, mas para Deus tem. Amém? E ela começou a dizer, eu vou só tocar nas vestes dele, quando eu tocar, eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Pastor, o que foi que aquela mulher fez para receber aquilo? Ela creu e ela começou a verbalizar a sua fé. Você precisa aprender a verbalizar a sua fé, em nome de Jesus. Amém? Mas Jesus disse mais, qualquer que disser a esse monte, e o que? Não duvidar. Ah, pastor, aí pega. Não duvidar, mas crer que se fará aquilo que disse. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Gente que duvida é gente instável. O que é instável? Você subiria num andaime instável? Só para você entender o que é instável. Você subiria num andaime, sei lá, daqui mesmo, daqui da igreja, 5 metros de altura, e você percebeu, esse andaime está instável. Você subiria nele? Eu não subiria. De vez em quando a gente sobe aqui, mas aí está bem estável, está bem seguro, está bem firmado, e a gente sobe sem medo. Mas coisas instáveis, queridos, não traz segurança. Gente quem tem dúvida tem a mente dividida. Como assim dividida? Uma hora crê, uma hora não crê, uma hora crê, uma hora não crê. E o que acontece com isso? Causa a anulação da sua fé. A sua fé se torna nula por causa da dúvida. Às vezes você diz assim, eu creio, mas eu não sei se vai dar certo. Pastor, mas e se a dúvida bater no meu coração? Se a dúvida estiver lá forte dentro de mim, o que eu faço? Você faz como aquele homem que disse para Jesus, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Você coloca a mão sobre a tua cabeça e diz, espírito de dúvida, sai da minha vida. Em nome de Jesus, coloca a mão na sua testa, na sua fronte aí, diga assim, toda dúvida em relação à palavra do Senhor, em relação às suas promessas, em relação à sua fidelidade, em relação ao seu cuidado, toda dúvida, sai! Amém? Queridos, precisamos repreender essa dúvida no nosso coração, porque dúvida não agrada o Senhor, porque dúvida diz que você está achando que Deus não é fiel, dúvida diz que você está achando que Deus não vai cumprir o que Ele falou, dúvida diz que você está dizendo que Deus não vela sobre sua palavra para cumprir. É isso que quer dizer dúvida. Dúvida quer dizer que você acha que Deus, ou Ele não tem poder, ou Ele não se importa com você, ou Ele é mau. Isso é dúvida. Você percebe por que dúvida é tão ruim? Porque dúvida fere o caráter de Deus. É por isso que nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, tira
essa dúvida, tira isso da minha vida, eu não quero na minha vida. Em Mateus capítulo 14, 31, Jesus disse assim, imediatamente ele estendeu a mão para Pedro e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando você começa a andar sobre as ondas do mar, quando você começa a andar sobre as águas, as dúvidas vão bater na sua porta, e o Senhor, Ele está se alegrando, Ele está vibrando, Ele está dizendo assim, vai, continua andando sobre as águas, você está vivendo um milagre. O Senhor, Ele não fica chateado com você porque você ousou crer, o Senhor não fica chateado porque você colocou os teus pés fora do barco. O que desanima, o que entristece a Deus é quando você duvida, é quando nós duvidamos, queridos. Deus está te chamando para você colocar os pés fora do barco, Deus está te convidando a você experimentar coisas sobrenaturais, mas nós precisamos usar essa fé que ativa milagres. Precisamos entender que nós precisamos colocar a nossa fé em Deus, precisamos falar, verbalizar a nossa fé, mas nós precisamos também tirar e resistir ao espírito de dúvida. Jesus disse, essa casta não sai a não ser com oração e jejum. Alguns teólogos dizem que ele não está falando sobre demônio, ele está falando sobre dúvida. Ele não está falando sobre demônios, ele está falando sobre dúvida. Pastor, como é que se expulsa isso da nossa vida? Com oração e jejum. Você começa a orar, você começa a jejuar e dizer, eu não quero ser homem de dúvida, eu quero ser alguém de fé. Aleluia! Quantos querem ser homens e mulheres de fé aqui? Aleluia! Dê um forte aplauso ao Senhor. Quarto ponto, ele vai dizer, a Bíblia vai mostrar que nós precisamos agir. Diga para o seu irmão, haja. É o haja sem H, né? Diga para o seu irmão, haja. Para de estar parado. Querido, precisa agir. Se alguém disser e não duvidar, quando você fala, quando você não duvida, você começa a ter uma ação correspondente, você começa a agir em conformidade com a fé. Tem 2 livros na Bíblia que falam sobre salvação, um é Romanos, outro é Tiago. Romanos diz salvação é pela fé, Tiago vai dizer fé sem obras é morta. Peraí, pastor, está em contradição. Tiago está contradizendo Paulo, Paulo está contradizendo Tiago. Não, queridos, eles se complementam. A Bíblia não se contradiz, ela se complementa. Paulo está dizendo, nós precisamos viver fé, e Tiago está dizendo, é assim que você vai expressar a fé, com as suas atitudes, com as suas ações. Aleluia. Tiago 2, versículo 26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tem gente que fede mais, outros fede menos. Percebi que alguém teve um delay aí, né? Fé demais, ou você precisa ter uma fé que haja. Amém? Precisa ter uma fé que coloque em ação aquilo que você está crendo. Tem muita gente que só fala. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu estou falando. Veja, por exemplo, Provérbios 14, verso 23. Provérbios 14, 23. Coloque esse texto, por favor, para mim. Provérbios 14, 23. Eu estou aqui, mas eu gostaria que todos lessem. Diga comigo: todo trabalho árduo traz proveito, mas meras palavras levam apenas a pobreza. Todo trabalho árduo traz proveito, mas meras palavras levam a pobreza. Pastor, o que é isso? Meras palavras levam a pobreza? Você sabe que tem gente que vai para 10 conferências de coaches, que paga 1.500, 2.000, 3.000 reais só para ouvir coach, e ouve coach, gasta o dinheiro todo, e compra os livros, e nada muda na vida dessas pessoas, porque elas só ficam ouvindo palavras, Imagine duas pessoas, um que passou o ano todinho indo para as conferências,
E ouvindo palavras, mas nunca tomou atitude. Outro diz: rapaz, eu não tenho dinheiro para ir não nessa conferência, mas eu vou comprar uma caixa de maçã ali, e eu vou começar a vender essas maçãs, e eu vou começar a empreender, eu vou começar a fazer alguma coisa, eu quero ter meu negócio próprio, daqui a um ano eu quero estar com a minha mercearia, eu quero estar com o meu supermercado, eu vou começar a comprar alguma coisinha aqui, vou começar. E o outro começa, e o outro está ali dizendo: não, mas eu tenho que fazer análise, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que saber o que o negro está falando, eu tenho que saber o que como é o nome do outro, esqueci agora, o que foi candidato à presidência, Marçal, eu preciso saber o que o Marçal está fazendo, eu quero saber o que fulano está dizendo, Beltrano está dizendo. Queridos, daqui a um ano, o outro já começou a mercearia dele, e o outro que só ficou nas palavras, continua comprando livros e continua, aliás, nem comprando livros está mais, porque já gastou o dinheiro todo com essas coisas. Pastor, isso é contra a pessoa se capacitar? Não, eu não sou contra. Eu não sou contra você ouvir uma conferência, eu não sou contra você se capacitar, nós não somos contra você fazer planos, não é sobre isso que Provérbios 14, 23 está falando, mas o que ele está dizendo é o seguinte: que você não pode ficar parado em meras palavras, você não pode ficar parado e apenas dizer, falar coisas, você não pode apenas se prender a palavras, como se fosse tudo um passe de mágica. Eu vou falar, vou fazer planos. Não, comece a agir. O que Deus está dizendo para você é: comece a agir. Porque o que faz diferença na vida de grandes empreendedores, eu trabalhei na Rede G Barbosa, Seu Gentil começou com a mercearia, se tornou uma das maiores redes de supermercados do Brasil, né, Luz? Luz trabalhou lá como promotora. Só que ele começou, a Bíblia diz que em todo trabalho há proveito, meras palavras levam à pobreza. Meras palavras, todo mundo tem um amigo assim. Você não tem um amigo assim? Que diz: eu vou ficar rico. Aí ele começa a ler os livros, ele começa a fazer isso, ele começa a fazer aquilo outro, e ele acompanha aqueles livros, como ganhar 1 milhão em um ano. E aí só quem ganhou 1 milhão em um ano foi quem vendeu o livro, foi quem escreveu o livro e vendeu o livro para você. Mas você continuou lendo livros e você nunca tomou atitude nenhuma, você nunca tomou ação nenhuma, e você ficou mais pobre, porque você gastou o seu dinheiro e não teve progresso. Querido, aprenda, fale com você, tenha fé em Deus, diga comigo: fé em Deus. Verbalize sua fé, não duvide, tenha atitudes, e eu creio que milagre vai acontecer. Pastor, como é que é isso? Peça ao Senhor: Senhor, eu quero uma visão, eu quero um sonho, eu quero sair da situação. Você quer? Deus vai te dar graça. Você vai falar como Caleb disse: nós vamos comer nossos inimigos como se eles fossem pão, nós vamos entrar na terra, nós vamos conquistar, nós vamos fazer algo diferente. Isso é para as pessoas que creem, amém? Isso vai gerar o milagre na sua vida. Eu quero profetizar, você crê nisso? Levanta a sua mão, diga aleluia, diga em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou viver o meu milagre. Aleluia. Por fim, querido, quando você faz tudo isso, só tem uma coisa que pode impedir ou desativar a sua fé. Ele diz assim no versículo 25: e quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, diga assim para o seu irmão: se você tiver alguma coisa contra alguém, você quer uma fé que opere milagres, que ative milagres? Quando você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, eu vou te dar um conselho para você não esquecer mais nunca. Por favor, querido, eu falo de todo o meu coração, por favor, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoe essa pessoa, mesmo que você não queira, mas é burrice você não perdoar, porque você vai estar retendo o que Deus tem para você, você vai estar retendo as bênçãos de Deus para a sua vida. Então, se não for por amor a Ele, seja por amor a você mesmo, mas perdoe. Jesus disse: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados.
E você tenha livre acesso aos depósitos dos céus. Amém? E você tenha livre acesso. Perdoe. Eu sei que Satanás, ele é especialista em ferir. Todos nós aqui já fomos feridos por pessoas. Quem já foi ferido? Já foi ferido? Todo mundo já foi ferido. Levanta a mão de novo. Quem já foi ferido? Levanta a mão. Isso. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Quem foi que já feriu também os outros? Obrigado pela sinceridade. Obrigado, viu? Você está entendendo? É por isso que você tem que perdoar. Perdoa, libera as pessoas. Olha, quer saber? Eu não quero carregar ninguém, não. Eu não quero. Diga assim para o seu irmão: eu não quero carregar ninguém. Diga assim para ele: ó, eu não quero carregar ninguém. Quem fez mal, deixou de fazer, vai para lá. Eu quero seguir. Eu quero seguir firme, porque eu quero viver um milagre. Quantos querem viver um milagre? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem para cá, Ministério de Louvor. Lembra, cadê o pessoal? Ajuda aqui.